Estamos de volta aqui na sequência do programa TV Mar News, mas peço sua atenção, tá? Porque ela tá chegando. A dona Sônia, que é embaixadora de segurança da Equatorial. Oi, gente! Aqui é a dona Sônia. Todo dia eu tô de olho em vocês tudinho pra ver se estão tomando cuidado com a energia elétrica. Prestem atenção nas dicas de segurança e não me aborreçam. Solta aí, menino. Pode deixar, dona Sônia. Olha, quando ela aparece, você já sabe que o assunto é segurança com energia elétrica. Hoje vou falar sobre os cuidados na hora de fazer obras e reformas na sua casa. Verifique se a distância entre a construção e a rede elétrica é de pelo menos 3 metros. Também é importante ter cuidado ao manusear materiais metálicos como escadas e vergalhões. Eles são condutores de energia. E lembre-se, quanto mais próximo da rede elétrica, mais perigosa fica a obra. Tenha atenção redobrada com construções em andares superiores. Tá vendo aí? Recado dado, dona Sônia. Tô de olho na segurança de vocês tudinho, viu? Evite acidentes com energia. Proteja hoje seu futuro. Muito bem, a dona Sônia volta no decorrer também dos próximos programas para poder deixar mais dicas para você que vai manusear e muitas vezes acha que não precisa, né? Situações relacionadas principalmente aos cuidados com o manuseio com energia elétrica, nós precisamos ter muito cuidado para poder garantir a nossa segurança e a segurança das pessoas próximas. O Dia Internacional da Pessoa Idosa é celebrado em 1º de outubro e serve também como um alerta para a sociedade civil sobre a necessidade de proteção e de cuidados com a pessoa idosa. Nós estamos aqui no estúdio com a Sheila Mendes, ela que é coordenadora do Centro de Convivência da Pessoa Idosa e assistente social, para poder falar dessas ações e do que tem sido preparado para o dia 1º de outubro, durante toda essa semana de muitas ações também, com o intuito de mudar a conscientização. Nós não podemos nem chegar a utilizar, se é assim, Sheila, a ideia de comemorado o dia, mas sim celebrado o fato realmente para que a conscientização das pessoas, da nossa sociedade, passe a realmente ofertar um cuidado maior com a pessoa idosa. É isso? Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Verdade, né? O momento de comemoração, de celebração do Dia Internacional da Pessoa Idosa, ele vem como um alerta à sociedade para justamente desmistificar essa invisibilidade que as pessoas idosas têm na sociedade, né? As pessoas acham que, pelas questões de envelhecimento, as pessoas perdem o seu valor, a sua capacidade de produção, de ser protagonista, de decisões. E o Dia Internacional da Pessoa Idosa, ele vem justamente mostrar o contrário, né? Vem mostrar a capacidade de aprendizado, de trabalhar, de estar ativo, de estar inserido na sociedade. E é justamente essa mensagem que a gente passa durante a Semana de Valorização da Pessoa Idosa. Isso é muito bom, né? Quando se tem esse tipo de iniciativa, e eu diria que o poder público ele tem um papel fundamental também para fortalecer essas ações. Como é que tem sido estruturada esta situação junto ao poder público para que ações como essa passem a ganhar também mais influência, mais penetração, principalmente naquelas comunidades que não têm, muitas vezes, a capacidade de acesso, principalmente por conta das questões relacionadas aos problemas de mobilidade urbana, de saneamento básico? Como é que tem sido visto isso, Sheila? A população idosa, ela ainda assim vem sendo muito desassistida nesse quesito, né, de acessibilidade, de políticas públicas. E a gente vem justamente com essa força de vontade de mostrar essa necessidade de a gente estar discutindo as questões de envelhecimento, de preparar a cidade para que receba melhor os nossos idosos, os serviços também, tanto privados quanto público também, que tenham essa atenção diferenciada, e mostrar todo o potencial que esse público tem, né? Porque é um pessoal assim que está disposto a viver muito e viver bem, né? E é um direito deles garantido pelo Estatuto da Pessoa Idosa, tanto que o 1º de outubro ele é instituído justamente por isso. Ele foi instituído primeiramente pela ONU em 1991 como Dia Internacional da Pessoa Idosa, e aqui no Brasil, em 2003, foi criado o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então, o Estatuto está garantido o direito à habitação, o direito à saúde, à moradia digna, ao mercado de trabalho, enfim, a todas as possibilidades possíveis que as pessoas idosas têm direito. Sheila, é importante destacar nesta sequência aqui de programa, quando se trata do tema que se caracteriza como Minha Idade Não Me Define. Esse é o tema deste ano. Como é que foi pensado exatamente nesse tema?
Justamente, esse ano nós definimos esse tema para trabalhar dentro da Associação Pestalozzi de Maceió. É um tema que já vem sendo discutido por especialistas no envelhecimento e ele foi colocado muito em alta agora, principalmente durante a pandemia, né, onde surgiu muitas brincadeiras de mau gosto com as pessoas idosas, já que era um público de risco. Então, a gente escutava muitas piadas, muitos memes na internet que dizia que ia ter o camburão, que ia levar a pessoa idosa para casa. E isso só agravava aquela situação de isolamento, né? E o tema A Minha Idade Não Me Define vem trabalhar justamente isso, vem pedir que a sociedade reflita a questão da invisibilidade, que a pessoa idosa tem capacidade, que ela tem direito de ser acolhida da melhor forma, né? E nossa escolha desse tema foi incisiva em relação a isso, né? De mostrar justamente essa importância que as pessoas idosas têm para a sociedade. Por quê? Porque eles são a nossa história, né? É verdade. Então, a gente tem mais que acolher, que dar importância de valorizar e respeitar as pessoas idosas em qualquer contexto, seja familiar, seja dentro da comunidade, seja na sociedade como um todo. Agora, Sheila, como é que tem sido esse processo? A sociedade, de fato, ainda tem demonstrado muito preconceito com a pessoa idosa. Que forma, por exemplo, os casos mais recorrentes de preconceito também, eles têm se manifestado com mais veemência? O que é que você poderia passar a respeito dessa situação, do comportamento da sociedade com um olhar pela pessoa idosa? Eu particularmente, eu digo a você assim, a questão das políticas públicas, da parte governamental, acho que tem que ser muito enfatizada. A gente está vendo assim uma melhoria no quadro de serviços, mas ainda tem muito que ser alcançado, né? Na sociedade, eu acho que o acolhimento às pessoas idosas ainda fica muito a desejar. Por exemplo, a gente recebe muitas reclamações dentro do ônibus, do coletivo, né? Que as pessoas às vezes soltam piadas, porque o idoso está saindo de casa todos os dias, como se ele não tivesse direito de estar naquele espaço, de circular pela sociedade. A questão da acessibilidade nas calçadas também não é adequada, né? Então, assim, muitas calçadas não são uniformes para que a pessoa possa transitar adequadamente. Enfim, uma série de serviços, as filas que as pessoas, às vezes, a gente tem que ter uma fila de prioridade e eu acho que não deveria ser assim, né? As pessoas, quando chegasse uma pessoa idosa numa fila, a gente já deveria espontaneamente acolher por saber da sua necessidade, não colocar serviços como prioridade para que possam acolher as pessoas idosas. Já tem essa distinção, na verdade, né? Quando se coloca esses serviços, né, Sheila? E o pior de tudo isso é que mesmo com o direito, a pessoa idosa ainda tem alguns que ficam meio que em dúvida. Será que realmente esse daí tem direito, né? Será que é idoso mesmo de fato? Né? Então, ou seja, o preconceito ele se manifesta em situações assim, mas de todas as formas, até pela desconfiança para quem realmente tem direito, né? Já estabelecido e garantido por lei esse direito, por exemplo. Justamente, a qualidade de vida melhorou, né? Isso é um ganho da sociedade, na humanidade de uma forma geral. As pessoas estão envelhecendo mais e há pessoas que se cuidam mais. Então, às vezes, nem aparentam a idade que têm, aí já começa a discriminação por aí, que é uma coisa que é muito debatida, que é o idadismo, o etarismo, que é o preconceito por conta da idade. Então, ou você diz, você não tem essa idade, você não aparenta essa idade, já é uma forma de preconceito, né? Ou então você excluir daquele momento, daquele espaço, daquele serviço, porque é uma pessoa idosa, né? Então, a gente tem que se policiar muito, refletir para que a gente possa acolher as pessoas idosas de uma forma melhor. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Sheila Mendes, ela que é coordenadora do Centro de Convivência da Pessoa Idosa e assistente social. E gostaria, Sheila, nesse momento, quando estamos falando sobre a pessoa idosa aqui no programa, já que no dia 1º de outubro estaremos celebrando aí mais um Dia Internacional da Pessoa Idosa, como é que tem sido esse contato, o seu contato como profissional com a pessoa idosa? Muitos têm relatado, chegam com aquela mente limitante de situações que a sociedade muitas vezes coloca. Você não vai conseguir porque você já está velho, você não vai conseguir porque você é idoso. Geralmente chegam desta forma para poder buscar um apoio, uma acolhida de um assistente social, como o trabalho, por exemplo, que o centro vem desenvolvendo também, que você é coordenadora. Como é que é esse primeiro contato, na maioria das vezes, com a pessoa idosa? A queixa principal é justamente essa, principalmente em relação à família, que a família não valoriza. Começa dentro de casa, né, Sheila? Não tem tempo para escutar as suas demandas, né? Acha que
por você estar velho, você tem aquela obrigação de cuidar dos netos, né? Não tem uma vida própria. Então, assim, eles vêm muito com esse discurso. É quase assim geral. Né? E recentemente até a gente acolheu uma senhora que ela tinha, acho que numa fila do banco, alguém tinha dito para ela, disse alguma coisa em relação à questão da idade, porque estava no horário de pico de trabalho, ela não deveria estar ali. E aquilo ali provocou um isolamento para ela, ela teve crises de choro, né? Assim, por uma fala de uma pessoa desconhecida. Era um jovem que disse, minha senhora, você tem mais tempo de vir em outro momento, né? Então, aquilo provocou uma situação de isolamento. Isso é muito recorrente. Às vezes a gente fala assim, espontaneamente da boca para fora, mas não pensa no efeito que vai causar naquelas pessoas, né? E o Centro de Convivência, ele trabalha justamente esse aspecto de incluir, de mostrar que eles têm direito, que eles são capazes. Não é porque chegou na velhice que tudo tem aquela finitude. Não, pelo contrário. Cada fase da vida tem os seus momentos, tem as suas adaptações, e dentro do contexto que eles vivem, das limitações de cada um, eles têm aprendizados, eles podem ter uma vida social, fazem novas amizades. A gente trabalha muito em cima disso. Agora, Sheila, é muito importante quando se tem uma iniciativa como essa, como o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, até pelo simples fato mesmo de situações como o que você citou, nós acabamos muitas vezes cometendo esse tipo de agressão, porque atinge diretamente a saúde mental da pessoa idosa, quando você quer tirar essa independência que a pessoa idosa tem direito, né? Para que você vai ficar andando para fazer pagamento no centro, não é? Muitas vezes já escutei muitos amigos falando que não permite que os pais peguem Uber, peguem, por exemplo, nenhum serviço de transporte, com medo e, ao mesmo tempo, limitando a capacidade de independência que a pessoa idosa tem para poder exercer. Isso acaba sendo também um dos pontos preocupantes para você, como assistente social, para o pessoal do Centro também de Convivência com a Pessoa Idosa, sobre essa questão limitante que muitas vezes vem de dentro de casa? Certamente, porque você tirar essa autonomia da pessoa idosa é você estar limitando ela cada vez mais, é você estar acelerando o processo de dependência dela. Então, assim, a família incentivando a pessoa idosa a circular, a fazer o que ela pode. Às vezes eu sei que tem a questão da limitação da idade, às vezes pode ter alguma doença que tem uma limitação maior, mas enquanto o idoso pudesse e se permitisse manter ativo, melhor para ele, mais saudável para ele. Né? E do que você estar ali o tempo todo privando. Eu sei que às vezes tem a questão do cuidado, né? Eu também tenho pais idosos, a gente tem aquela proteção, mas tem que ser uma proteção que a gente tem que estar ali para dar apoio. A gente tem que entender, não, se acontecer alguma coisa, eu vou estar aqui para apoiar. Mas o que ele puder fazer, a gente tem que permitir, incentivar, né? Para que ele possa se sentir útil, para que ele possa ter, até para a questão da saúde mental mesmo, da pessoa idosa, dizer, não, eu posso fazer isso sozinho. Entendi. Eu posso ir ao banco, eu posso fazer as minhas compras, eu posso comprar minha roupa. Isso é importantíssimo. É aquela sensação de pertencimento mesmo, né? Que precisa realmente ficar evidente para a pessoa idosa. Sheila, e para poder ajudar o Centro de Convivência com a Pessoa Idosa, o que é preciso fazer? Hoje, como é que o centro tem conseguido se manter e dentro das ações, no dia a dia, o que é necessário para quem quer fortalecer, por exemplo, esse trabalho que você já exerce? O que é preciso ter como especialidade também para poder continuar ajudando? Está de portas abertas para receber também voluntários? Fala um pouquinho a respeito do centro em si. Claro que sim. Os nossos trabalhos hoje acontecem através com a equipe multiprofissional, né? Eu tenho como assistente social. Nós também temos professores de teatro, de dança folclórica, formamos parcerias também com algumas faculdades, porque a gente não tem financiamento para esse serviço, que é uma das coisas que falta nas políticas públicas, é esse incentivo para que os centros de convivência existam, né? Não só os centros de convivência, que é o que mantém o idoso no envelhecimento ativo, mas também até um olhar diferenciado para quando o idoso também está dependente, que seriam os abrigos, né? As instituições de longa permanência. Mas o serviço de convivência, a gente não tem esses financiamentos, então a gente sobrevive, por exemplo, do telemarketing, da Pestalozzi, né? Que oferece esse apoio para a gente. E eu, por exemplo, sou cedida de uma equipe de saúde. A gente vai fazer esse trabalho diferenciado com as pessoas idosas, até porque lá o Centro de Convivência, eles já migram do serviço de reabilitação física, então eles chegaram com a questão inicial de saúde, né?
para tratar a saúde, e quando eles recebem alta, a gente já migra eles para esse outro serviço, para que eles façam atividade física, eles tenham palestras educativas, né, em questão de cuidados de saúde, de direitos, né, para que tenham uma qualidade de vida totalmente diferenciada a partir daquele momento, daquele contato, daquela inserção social, que é importantíssimo para a qualidade de vida deles. Sheila, muito obrigado pela sua participação, parabéns por estar à frente da coordenação do Centro de Convivência com a Pessoa Idosa. Conte sempre conosco da TV Mar, nós não precisamos nem reforçar isso, mas quero deixar mais uma vez aqui somente o recado de que as portas da nossa emissora estarão sempre abertas para que iniciativas como essa, não somente voltada para a pessoa idosa, mas também para poder devolver aquela impressão realmente de situações que muitas vezes são colocadas de lado por conta realmente de ações limitantes para a pessoa idosa. E gostaria de deixar você à vontade nesse momento final aqui de sua participação para deixar um recado para o nosso telespectador, para aquele que acompanha, para poder conhecer um pouco mais o Centro de Convivência com a Pessoa Idosa. Fique à vontade, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E eu convido a todos, amanhã a gente vai estar realizando a nossa 14ª Festa da Primavera, que é uma festa muito esperada pelos nossos idosos. A gente está fazendo o encerramento da Semana de Valorização, que acontece desde segunda-feira na Associação Pestalozzi. E quem quiser participar, a gente vai estar no Vilas Clube amanhã na Pajuçara. E quem quiser conhecer um pouco mais o nosso dia a dia de trabalho, a gente está lá de segunda a sexta-feira na Pestalozzi. Nós temos danças folclóricas, tem a capoeira, inclusive, que é o ginga-terapia. Inclusive, eu tenho uma participante de 94 anos, super ativa. Maravilha. Né? Temos o pastorio, temos a atividade física, temos o teatro. Então, todos os dias da semana nós temos uma atividade diferente que acontece pela manhã. E a Pestalozzi está de portas abertas para receber quem quiser conhecer. Tá? Inclusive, se alguma pessoa idosa estiver assistindo também quiser se inscrever, eu estarei lá para fazer a recepção e agradecer a oportunidade. Sheila, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, tá certo? Então, dia 1º de outubro, celebrando aí o Dia Internacional da Pessoa Idosa, como tema aqui também faz parte da bandeira da TV Mar, né? Esse trabalho também que nós estamos exercendo, sempre em caráter social e de inclusão, que é muito importante. É a principal bandeira da nossa TV Mar, canal 525. Não tem uma outra emissora em Alagoas que conceda mais espaço para poder tratar de inclusão social do que a TV Mar, canal 525, isso sem sombra de dúvidas. Fernando Palmeira agora volta na nossa programação ao vivo, direto das ruas. A informação que recebo da nossa produção é que ele está nesse exato momento ao lado do Chico Nogueira, na Avenida Senador Rui Palmeira, onde acontece um protesto. É isso mesmo, Fernando? Como anda a movimentação por aí? Quais as novidades dessa sua segunda passagem ao vivo na nossa programação? Aqui de Estrada, Avenida Senador Rui Palmeira, já estamos na área aqui do Trapista Barba, a Zona Sul de Maceió, e não digo um protesto, mas uma movimentação, uma mobilização dos moradores da comunidade Muvuca. Eles querem reivindicar uma atenção melhor da municipalidade, principalmente da Secretaria da Habitação. O secretário da Habitação conversou agora há pouco com o pessoal e vamos saber da Ione Almeida, Ione Lima, ela que representa a comunidade e nos fala sobre a necessidade de uma atenção melhor e a organização de um cadastro para viabilizar as prioridades para esse pessoal em termos de habitação, não é isso? Eles reclamam muito e a reivindicação é através disso, que tem pessoas que moram na favela há 20, 25 anos e não ganharam seu habitacional, entendeu? Segundo eles também dizem que tem pessoas que nem na favela moram e já ganhou habitacional. Então a gente pede uma fiscalização maior da prefeitura, de uma situação mais firme, né, de posicionamento da prefeitura e da disponibilidade deles para ver cada situação daqui. O porquê dessas pessoas que ainda têm 20 e 25 anos aqui não ter saído ainda da comunidade da Muvuca. Quase 2.000 apartamentos anunciados, inaugurados recentemente, também outros núcleos habitacionais na parte alta da cidade e tudo isso oferta do pessoal, mas está havendo uma prioridade principalmente da comunidade da qual você representa e participa, que é da Muvuca aqui pertinho, né? Isso, o pessoal da Muvuca, onde se o próprio prefeito vier, ele vai ver que está de pé todos os barracos, né? Já foi dado na gestão de JHC, que é o prefeito atuante, menos de 2 anos, eu sou convicta de que ele já deu quase 4.000 habitacionais, mas aí o pessoal aqui estão. Então o pessoal quer saber quem são essas pessoas que estão recebendo esses habitacionais, que não estão sendo eles os beneficiados. E por isso eles reivindicam, querendo um posicionamento da prefeitura. E o seu recado em nome da comunidade aqui da Muvuca, o que é para as autoridades e para aqueles que estão
para decidir urgentemente essa situação que não pode perdurar. Inclusive a mobilização está pacífica e ordeira, mas a presença já da Polícia Militar com gerenciamento de crise, mas está tudo em paz por aqui, né? Tá, o secretário acabou de chegar, né? O secretário de Habitação, Carlos Jorge. A gente vai sentar e alinhar o melhor ponto para que ninguém seja prejudicado e sim a população seja atendida de uma forma coerente e honesta, né, de suas moradias dignas, porque já são milhares de habitacionais entregues em 20 anos, que tem histórias aqui de 20 anos, e a pessoa ainda continua numa situação dessa de vida, tem que realmente fiscalizar e ver o motivo do qual ela ainda não ter saído da favela. Boa sorte para vocês. Obrigado, bom dia. Mas é a reivindicação daquilo que é assegurado pela Constituição Federal, que é a dignidade da habitabilidade, da proteção às famílias em núcleos familiares e núcleos habitacionais precários, como é o caso da comunidade da Muvuca. Aqui para inaugurar várias inaugurações reiteradas, todo mundo aparece bem na fita, nas reportagens, para inaugurar esses núcleos habitacionais. Mas na hora de entregar àqueles beneficiários e os mais necessitados, olha aí, a Muvuca, a comunidade fica por trás dessas casas, exatamente às margens da lagoa, com um pé na lagoa. E há uma carência habitacional, mesmo diante de todas essas inaugurações e esses programas e projetos habitacionais, mas infelizmente, na hora de chegar a essas famílias que estão necessitadas, infelizmente, a necessidade de fazer essa mobilização, fechar a pista, protestar para poder ser ouvido e essa reivindicação chegar até a comunidade. Aqui do Trapista da Barra, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET, claro, 20 anos ao lado da comunidade. Viderlan, com você. Muito bem, Fernando Palmeira. Olha, estamos acompanhando, né, atentamente essa manifestação e que traz uma ideia muito grande para o telespectador para evitar exatamente o trânsito nesse local, né? Buscar vias alternativas. Tem Assis Chateaubriand, por exemplo, como ponto de alternativa para você deixar Maceió, já que nesse trecho da Avenida Senador Rui Palmeira é um trecho importante também para a passagem de veículos que tem como objetivo de deixar Maceió, não é? Ali próximo ao Cinturão Verde. Então, fica realmente o alerta, busque meios alternativos para evitar esse transtorno. Os moradores têm o direito estão em seu direito de colocar realmente as suas reivindicações para despertar na sociedade esse interesse. Agora, existem coisas que muitas vezes também se comenta, e aí é importante dizer isso, que casas são distribuídas pelo município, casas são distribuídas pelo Estado, e, posteriormente, as pessoas que são contempladas, muitas vezes passam esse imóvel para frente, mesmo tendo todas as amarras da lei. Então, é muito importante nós falarmos sobre isso, porque a moça, quando deu entrevista para o Fernando, ela deu entrevista dizendo o seguinte: não dá para entender porque eu não saí da favela. De fato, senhora, a senhora de fato pode não ter tido a sorte de ganhar imóvel, mas tem gente que acaba prejudicando e contribuindo também para que o processo possa realmente dar uma fluidez para que a senhora saia desse local. Outra coisa que eu gostaria de destacar antes do intervalo, a situação do papódromo, gente. Está uma vergonha o papódromo, todo destruído. E não é uma situação que já deixaram de lado, porque já havia algumas ações, inclusive recentes pelo município, que já recuperaram aquele papódromo e está totalmente destruído de novo. Não tem jeito, não adianta. Isso é uma questão de educação. Dinheiro público investido para o local e está naquele estado deplorável, com as imagens que o Chico Nogueira mostrou. Então, gente, nós precisamos saber separar o joio do trigo nesse momento. A crítica pela crítica somente não funciona. Você precisa fazer a crítica de uma forma construtiva. E vale esse alerta também para você, telespectador, fazer a sua análise e tirar suas conclusões. Eu vou agora a um rápido intervalo, na volta de Jailda Almeida com o quadro Momento Seguro, trazendo também a presença do seguro nesses avanços tecnológicos, principalmente com o advento da internet, com a presença maciça mais do que nunca das redes sociais. Logo depois do intervalo, com mais uma participação do corretor de seguros de Jailda Almeida e o quadro Momento Seguro aqui no TV Mar News.